Eu falo bastante aqui sobre o meu processo criativo dentro do design, mas tem uma coisa que eu quase nunca mostro, que é o que que eu faço quando eu tô de saco cheio do design, mas eu preciso entregar, afinal, eu trabalho com isso. É aquele bloqueio que não é falta de ideia, é quando você já tá olhando para aquele arquivo há muito tempo e já não consegue enxergar mais nada com clareza, você começa a odiar tudo que tá fazendo, a desfazer o que já estava bom e no final do dia não avançou em nada. Quando isso acontece, o meu instinto é ficar na frente do computador até tentar resolver. Mas toda vez que eu faço isso, só piora. A única coisa que funciona pra mim é sair do digital, completamente. Não porque o digital é um problema, porque eu amo o digital, mas eu sei que a cabeça fresca faz um trabalho que a cabeça que tá travada jamais vou conseguir fazer. Esse não é um vídeo de rejeito digital e abraço o analógico, mas inclusive tem um vídeo muito bom de uma designer, a Paula Cassa, sobre essa trend do analógico no design. Eu vou deixar na descrição, caso você queira assistir. Mas é um fato, não tem nada que refresca mais a mente do que desligar o computador e fazer alguma coisa com as mãos. Semana passada eu fui na exposição do Lessé e da Gabi Magnani. O Lessé é um artista que há alguns anos tem esse projeto de modelo vivo, e essa exposição é uma investigação sobre esse processo, a relação entre quem desenha e quem é desenhado. Cada desenho dessa exposição foi feito em exatamente 6 minutos e 9 segundos. E olhando para cada um, a primeira coisa que a gente percebe é que nenhum é igual ao outro. Cada desenho é um resquício daquele momento específico. Os traços são bem soltos, as proporções fogem um pouco da realidade, e é isso que faz cada uma ser interessante do seu jeito. A Ana já me convidou umas 1000 vezes para participar do Modelo Vivo, e eu nunca fui, não pelo tempo curto dos desenhos, mas porque eu sei exatamente o que ia acontecer. Eu ia fazer um desenho torto em 6 minutos, e depois ia ficar olhando para ele só vendo o que deu de errado. E tem uma outra coisa nessa exposição que ficou na minha cabeça, porque para quem desenha, 6 minutos é quase nada. Mas para quem tá lá como modelo, 6 minutos é quase interminável. Ficar 6 minutos parada, imóvel, só você e seus pensamentos, enquanto uma ou várias pessoas te olham, te analisam de perspectivas diferentes, é muita coisa. São dois tempos completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Eu saí da exposição com isso na cabeça e com vontade de fazer alguma coisa com as mãos, só que dessa vez sem tentar fazer tudo perfeito. No Natal do ano passado, eu ganhei essa caixa de ferramentas. A ideia é guardar ferramentas, mas eu ganhei ela para ser a minha caixa de hobbies. Vocês já viram vários dos meus projetos digitais, mas o que vocês não sabem é que eu sou viciada em hobbies manuais. E é um pouco presunçoso da minha parte, mas eu acho que depois de assistir um tutorial, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Tricô, crochê, costura, pintura, bordado, eu já fiz de tudo. Na maioria das vezes, não dá certo, mas o importante é tentar. O problema é que hoje os materiais estão um pouco por todo lado, e eu acredito muito que o ambiente interfere na sua mente. Quando o seu espaço está caótico, a sua cabeça não tem como ser outra coisa. Então, antes de criar qualquer coisa, eu quero organizar essa caixa e também quero ver o que eu tenho disponível, porque nessa de tentar todos os hobbies do mundo, eu tenho tanta coisa que eu nem sei mais o que. E agora que tá tudo organizado, eu posso guardar essa caixa de hobbies e só pegar ela daqui a 6 meses. Brincadeira. Agora eu vou criar alguma coisa. O meu problema com artes manuais e com todos os hobbies que eu já tentei ter na vida é que eu percebo que eu não sou tão boa quanto eu achei que eu seria.
e aí eu acabo me frustrando rápido demais. Por isso, quando eu busco algo para me afastar do design gráfico, eu sempre procuro uma técnica que seja bonita justamente nas imperfeições, algo que seja intencionalmente imperfeito. Se você acompanha meu trabalho, já sabe que eu sou a maior fã de texturas. Para mim, uma boa textura é capaz de salvar qualquer trabalho. Por isso, a técnica que eu mais tenho gostado nos últimos tempos é a xilogravura. A xilogravura é uma técnica de gravura usando madeira como matriz. E a graça dela está justamente na textura e na imperfeição. Cada impressão é única. Cada irregularidade, cada falha é o que torna o trabalho mais autêntico. Tudo bem se ficar torto, se ficar ruim, se no meio do caminho eu carvar alguma coisa errada, sempre dá para adaptar e no fim sempre fica interessante. Mas eu já passo muito tempo em casa e às vezes a melhor coisa que eu posso fazer por mim é sair e deixar a cabeça devagar por aí. A maior parte das minhas ideias não aparece quando eu tô tentando ter ideias. Aparece numa conversa que eu ouço na fila do caldo de cana, no ritmo de andar de bicicleta, até eventualmente perder o controle da bicicleta e bater de frente com uma grade na rua. Bom, essa parte não é tão legal, mas foi saindo que eu tive a ideia que eu precisava. Eu passei a tarde toda fazendo xilogravura. Eu tenho uma matriz, tenho várias impressões, tenho textura, tenho imperfeição. Então por que não juntar as duas coisas? Eu imprimi a xilogravura várias vezes a partir da mesma matriz, e entre todas as impressões eu escolhi a mais interessante. Eu digitalizei essas impressões e trouxe para o Illustrator. Eu queria que a textura da madeira aparecesse bem definida, com bastante granulação, então ao invés de deixar como imagem, eu vetorizei usando o Image Trace para preservar o máximo de detalhe. Aí começa a construção do pôster em volta da ilustração. Eu deixei a xilogravura guiar o layout, a textura já é bem densa, então eu quis equilibrar com a tipografia mais simples. E para não complicar tanto, eu criei um pôster de festival de flores fictício, algo bem direto, como se fosse um cartaz de rua. Conforme o pôster vai tomando forma, eu vi que a xilogravura e as imperfeições eram o que estavam tornando o resultado mais interessante. Se eu tivesse usado a ilustração que eu fiz no iPad, ela seria tecnicamente melhor, mas teria muito menos personalidade. No fim, eu quis criar como se fossem aqueles cartazes de rua meio detonados. E eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu saí de casa sem nenhum plano, fui numa exposição, fiquei olhando para vários desenhos tortos feitos em 6 minutos e voltei para casa lembrando que imperfeição não é necessariamente o oposto de qualidade. Às vezes é exatamente isso que torna alguma coisa interessante. E arrumar minha caixa de hobbies para poder fazer alguma coisa pode parecer bobagem, mas às vezes é bom organizar um lugar que a gente nem lembrava que estava ocupado antes. E fazer aquilo longe do computador, longe do projeto que eu tava olhando há tanto tempo,
fez o tempo passar diferente, assim. Quando eu tô dentro de um projeto por muito tempo, a minha cabeça começa a rodar em círculo, olhando para o mesmo arquivo, com os mesmos olhos, tomando as mesmas decisões, praticamente. Aí não tem como não travar. Mas sair desse ciclo, ver uma exposição, organizar o que precisava ser organizado, criar alguma coisa diferente, fazer qualquer coisa que me lembrasse que existe vida fora daquele arquivo. E aí quando eu volto pro computador, eu trago um pouco de cada coisa comigo. Meio que quanto mais eu me afasto, mais eu tenho bagagem para trazer de volta pro meu trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima!